Boa tarde, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas sobre CLP. O nosso objetivo é familiarizar vocês com várias marcas aí de CLP. Hoje na nossa aula, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero fazer aqui a resposta de um dos nossos inscritos, do Cristiano Santos. Ele fala assim, ele pergunta, né? Como limitar o valor do teclado numérico input? No caso, só conseguir escrever de 0 a 100%, se digitar outro valor não entra. Então o que a gente vai fazer hoje? Eu vou ensinar, eu acho que em uma aula só não vai dar. Eu vou ter que fazer umas 2 aulas, até 3, para explicar certinho para vocês como fazer isso, né? Imagine que você quer colocar um dado, vamos simular, gente, que seja um motor, tá? Você tem um inversor de frequência, o seu inversor de frequência da VEG, né, um 6FW08, ou qual seja, algum inversor. E ele trabalha com uma entrada analógica, né, de 0 a 10 volts. E aí você quer limitar essa rotação do seu motor, né? Então você quer que só de 0 a 10, se eu digitar ali 100%, ele vai rodar, sei lá, 3.000, 5.000 RPM. E se eu digitar 0, ele não vai mandar o motor ir para rodar, né? Então como é que a gente faz isso? Mas antes disso, eu peço a todos que se inscrevam no canal, apertem os sininhos de notificações, também deixem um joinha se vocês gostaram desse vídeo, assistam o vídeo até o final, por favor, e aí a gente também divulgar isso ao maior número de conhecidos seus, tá bom? Então vamos começar então. Então nesse exercício, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso, a gente vai colocar um numeric entry, né, um numeric input, e a gente vai limitar e gerar uma mensagem. A gente, né, como dei o exemplo, né, imagine que você tem aí um motor, né, você tem um motor e você quer que esse motor gire, né, na sua tela aí, você quer que ele gire de 0 a 5.000 RPMs, né? Então você vai colocar na tela, você coloca lá porcentagens e você quer que esse dado fique lá indo na sua, e aí você precisa que isso gire na velocidade que você quer. E se você colocar mais de 100%, ele vai gerar uma faixa dizendo, ó, entrada do valor não corresponde, né? Máximo 100%. Tá bom? Então vamos colocar isso. Então, ó, eu fiz aqui umas telas aqui, e aí fiz uma tela mais importante aqui, que é a tela de dados. Então imagine que a gente tem essa tela de dados e a gente queira colocar essa mensagem lá. Então, primeira coisa, a gente vem aqui no Element. A gente vem no Element e aí a gente procura um número display, né? Vamos colocar input, né? Numeric entry. Então a gente vem aqui no input, numeric entry. Então a gente vai colocar, vamos colocar um valor aqui, né? Então qual que vai ser? Então vai ser, imagine que isso daqui seja a rotação do nosso motor, né? Então seria assim, porcentagem, rotação do motor. Qualquer motor, né? Motor, sei lá, um misturador, o que for, né? Qualquer motor que você venha a precisar rodar ele, né? Pela entrada do seu CLP, pela entrada da sua EHM. Então você vai falar para ele que ele precisa rodar a tantos RPMs, né? E aí a gente faz isso daí. Eu vou colocar isso aqui então, né? E aí a gente, ó, colocamos aqui rotação do seu motor, né? E aí a gente vai agora colocar um valor. Imagine que a gente vai usar uma memória. O que a gente precisa usar primeiro aqui para ficar uma coisa legal, né? A gente precisa usar uma memória. E essa memória, ela precisa ser uma memória retentiva. Por que retentiva, né? Imagine que você colocou lá que você quer que seu motor, você tem um processo, você quer que seu motor rode 80%. É isso que você quer. 80% vai dar, sei lá, 4.000 RPMs. E aí você caiu energia. Pô, caiu energia da minha indústria aí e meu painel desligou. Quando meu painel voltar, quando a energia voltar e você ligar a máquina, esse dado não pode subir. Então tem que ser uma memória D retentiva. Por quê? Porque ele vai ficar com isso gravado lá dentro. Se você coloca uma memória normal, você colocar 80%, quando você religar, quando a energia cair e voltar, ele volta a 0. Então você não quer que isso aconteça. Então o que a gente faz?
Vamos colocar uma memória retentiva, né? Então você vem aqui, ó. Aqui eu vou mostrar para vocês. Vocês clicam aqui, ó, do lado direito do lado esquerdo da sua árvore, vai estar aqui, ó, SX2. E aí você coloca aqui, ó, range de retentivas. Então você vai clicar aqui, vai abrir essa janela. E aí você vem na memória D. A memória D, ela tem do 408 até o 599. Então qualquer valor que eu colocar nisso é uma memória retentiva. Então vamos colocar no D408. Então a gente vai colocar aqui no D408, né? Por que eu falo isso, né? 408. Eu posso usar a primeira, né? Porque esse nosso projeto aqui, ele tá sem nada, tá? Não coloquei nada ainda, ó. Não tem nada, tá vendo, ó? Tá tudo vazio, então eu posso usar essa memória. Se eu vim aqui no 408, ó, a gente não tá usando ele porque o programa é novo, né? Então não tem nada que você use. Se você for fazer isso já num programa funcionando, que já tem alguma coisa lá dentro, você precisa conferir se essa memória ainda tá vazia, tá? Porque senão você vai dar um conflito no seu CLP. Ele vai misturar dados com outros processos e vai dar problema. Então você procura, ó, o D408, não tem nada. Então vamos lá. Vamos colocar isso daí dentro do nosso 408. Então eu vou colocar ele aqui, ó, no D408. Então ele vai ser aqui o meu, ó, vai ser valor de rotação do motor, sei lá, de dosagem. Pronto, né? De dosagem ou de qualquer motor que você vai usar, né? Da minha esteira, de um aplicador de cola, o que for, né? Então vai ser aqui, ó, valor de rotação do motor M1. Pronto, M1, né? O motor 1. Então beleza. Vou dar um salve aqui. Vou dar um aqui. Então aí você vai lá e volta para sua IHM. Na sua IHM, você vai clicar aqui e vai colocar o valor que você vai escrever. D408. Então D408, né? Então o D408 vai ter esse range aí. E aqui a gente vai colocar o seguinte, ó. Eu quero que ele vá de 0 a 999. Então eu quero que ele vá de 0 a 99. Então eu posso colocar 2 mais 2, né? Vai ter vírgula depois da vírgula, tá vendo, ó? De 0, né? A 9. Então aqui não vai, aqui vai ter que ser 1, ó, porque ele vai ter que ir. Deixa eu acrescentar mais um número aqui, vai ter que colocar mais um 9. Mais um 9. Na verdade, eu vou ter que aumentar aqui, gente. Eu vou aumentar o 3, ó. Aí, ó, vai de 0 a 999. Então a gente tira uma casa aqui, dá um enter, ó, ele vai de 9. Então eu vou de, só que eu só vou usar de 0 a 100, né? Eu coloco ele aqui em 999.9, eu vou ter até um décimo de resolução, tá? Na minha, então eu vou ter isso, então ele vai aparecer os três primeiros, porque eu posso colocar 100.0, né? Mas se eu colocar 100. Se eu não posso passar de 100.1, se eu colocar 100.1 aqui, ele vai me gerar um alarme lá. Eu vou fazer esse alarme. E aí a gente vai ter uma faixa aqui, gente, uma faixa que eu preciso dizer para ele assim, ó, um general mensagem display. Esse general mensagem display, ele vai ser a nossa faixa que a gente vai colocar quando eu colocar um valor acima do que eu precise, ele vai me mandar nessa faixa, ele vai falar para mim, ó, valor acima do permitido, né? Então eu vou colocar isso daí pra gente fazer, tá? Então vai ficar mais ou menos assim o nosso projetinho, tá? Então ele vai, e nessa faixa eu vou ter que usar também uma memória. Essa memória já não precisa ser uma memória retentiva, tá? Porque na verdade quem vai gerar os meus alarmes vai ser então eu não preciso colocar aqui uma memória D. Eu posso colocar uma memória D, mas não precisa ser retentiva. Eu posso colocar qualquer valor. Vamos colocar aqui o valor 100. Vamos colocar aqui o valor 100, ó. Eu vou colocar aqui o valor 100. Eu escolhi 100 porque é o que está vazio aqui. Eu podia ter escolhido 99, 101, 80, não importa, né? Então aqui vai ser, ó, faixa de mensagem
da resolução do giro do motor, né? Giro do motor. Então essa vai ser a minha faixa que eu vou colocar. Então essa vai ser a minha faixa de mensagem. Então lembra que é o D100. Então eu dou um salve aqui, dou um cheque corrente, né? E depois dou aqui um compilo projeto. Então isso daí a gente já fez. Então lá vai ser o D100. Então vamos voltar na nossa IHM e a gente escreve aqui, ó. Ela vai ler ela vai ler que endereço? Ela vai ler o meu endereço 100, porque eu vou mandar isso daí do meu CLP. O meu CLP vai mandar a mensagem para ela. E aí eu quero que tenha. Então vai ter quantas faixas essa mensagem? Aparentemente, vamos colocar só duas mensagens. A primeira mensagem a gente coloca aqui. Esse daqui a gente pode deixar vazio. Vamos deixar vazio quando não tiver nada. E a primeira faixa a gente coloca, ó, valor de porcentagem acima, né, acima do permitido. Aí o primeiro eu deixo em 0, por quê? Porque se não houver nenhum tipo de anomalia, a faixa fica branca. Então eu coloco ela aqui, ó, transparente, né? Então eu coloco ela transparente porque, ó, você não vai ver nada. Quando eu der o problema, quando me der o problema lá de aqui, ó, então ela vai mostrar para mim o que está acontecendo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, quando o meu D100 for para o valor 1, tá? Então quando o meu D100 for para o valor 1, vamos simular aqui, ó. No valor 0, ó, ela tá assim. No valor 1, ó, ela vai me dar isso aqui, ó, valor de porcentagem acima do permitido, né? Ou acima de 100%, acima do permitido ou acima, ó, né, de 100%, né, de 100%. Então eu vou colocar esse valor lá. Então ele vai me dar essa mensagem, né? Quando eu colocar 100.1, né, como é maior que 100, vai ter que me gerar esse daqui. Aí a gente vai deixar por um tempo e depois ela vai apagar, né? Então essa hoje já deu acho que 12 minutos já. Esse estudo aí do Cristiano Santos, essa pergunta do Cristiano Santos, a gente já respondeu a primeira parte, que a gente vamos colocar lá, limitar o valor do numeric entry, para caso você consiga escrever de 0 a 100, digitar outro valor e não entrar. Então primeira coisa, a gente já montou a telinha. Montamos lá, buscamos a memória retentiva e a memória que não precisa ser retentiva, que vai ser usado como mensagem. Na próxima aula, dessa aula resposta, a gente começa a fazer o programa dentro do CLP. Tá bom, gente? Então eu agradeço a participação de todos aí. Peço a vocês que, se gostaram do vídeo, deixem seu joinha. Também apertem os sininhos de notificações, se inscrevam no canal, aquele que não é inscrito e está assistindo. Também divulguem isso aos seus companheiros aí de todos os cursos de automação que desejam aprender. E eu também queria falar para o Cristiano, eu vou fazer isso também no Onro, para você ver como é que funciona, tá? Eu vou fazer essa videoaula no Delta e depois eu faço essa videoaula no Onro. Eu sei que você fez a pergunta aqui, Cristiano, sobre a aula 6 na Sancom. Quando eu tiver uma IHM da Sancom e eu conseguir, eu comprei uma IHM da Sancom, ela tá para chegar da China. Então quando ela chegar, eu vou usar o CLP da Delta e o CLP da Onro para gerar isso daí na nossa IHM da Sancom, tá bom? Eu vou cumprir uma 4.3, ela tá para chegar, tá bom? Então eu agradeço a todos aí, muito obrigado. E sempre lembrando aquele ditado, a prática faz o mestre. Pratiquem bastante para que vocês fiquem bons naquilo que desejam se especializar, que é programação. E com certeza, né, quando surgir a oportunidade, vai ser muito bom vocês conseguirem se melhorar aí na sua carreira profissional. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.